E aí, pessoal, tudo bem? É, Então, vamos continuar aqui falando dos micro-organismos, né? Iniciamos então com os vírus, tá? Que de fato nós não os consideramos como organismos vivos, tá? Já falamos isso na outra aula. Então, se você perdeu, né? Volta lá para você compreender por que que tem essa discussão, né? Enfim, se tiver ficado dúvida, né? Leve para aula. Então, bora para jogo. Pessoal, bactéria, né? Todo mundo já ouviu falar, tá? Muitas pessoas conhecem como germes, né? Os micro-organismos no geral como germes, né? E as bactérias, pessoal, talvez sejam um dos grupos mais relevantes aí, né? Causando a maioria das doenças, tá? Sendo de bastante relevância também para as indústrias, inclusive a indústria alimentícia, ok? Então, o que que são bactérias por definição? São seres unicelulares, ou seja, apresentam uma única célula, né? O organismo é uma célula só. São procarióticos. O que que é isso? Eles possuem o tipo celular procariótico, tá? Então, vamos ver, ilustrando aí o que que é essa célula. Podem viver isoladamente ou em colônias, tá? Não apresentam núcleo celular verdadeiro e a única organela que eles apresentam é o ribossomo, tá? Quais são as características gerais? Eles não têm o núcleo, certo? Então, o material genético deles encontra-se disperso no citoplasma como um único cromossomo circular, ok? Ele não vai estar associado a proteínas, tá? As proteínas estonas, como o núcleo dos organismos procariontes. Além desse cromossomo único, né? Eles vão apresentar outro cromossomo DNA, cromossomo circular, tá? Apresentando que vai ser constituído em filamentos duplos de DNA aí, que a gente chama de plasmídeos, tá, pessoal? Já vou mostrar para vocês. E aí, algumas bactérias possuem a parede celular constituída, né, de peptídeo glicano, isso é importante, porque essa composição diferencia, né, esses organismos de outros grupos, como os fungos, como as plantas, tá? Podem formar esporos, né, que são outras estruturas aí para resistência, então elas podem permanecer latentes no meio ambiente, tá? Por muito tempo. E aí, ah, também podem apresentar estruturas que a gente chama de flagelos, tá? Um ou mais. E diferente das células eucariontes, não são formados por centríolos, que são as organelas lá de células eucariontes. Já vamos ver ilustrado tudo isso, ok? Pessoal, as células bacterianas possuem formas diversas, né? Morfologias diversas, tá? Que vão desde estruturas circulares a estruturas mais achatadas, né? Então, essas são as principais. E muitas vezes essas morfologias vão dar nome, né, aos grupos, tá? Então, por exemplo, vocês vão ouvir falar do bacilo de Antrás, né? Do Staphylococcus, que ele forma um gênero aí, né? Causando doenças, etc, tá? Então, olha lá. Quais são os principais? São esses, os cocos, e aí eles formam essas estruturas redondinhas, né? Esféricas, tá? Quando eles se associam em dois, a gente chama de diplococo. Quando eles formam uma colônia mais estreita, vamos dizer assim, a gente chama de streptococcus. Ok, pessoal? Cada um é uma célula aqui formando uma colônia, tá? Quando eles se reúnem nessa estrutura semelhante a um cacho de uva, a gente chama de Staphylococcus. Quando ele parece um bastão, né? Basicamente é o bacilo. Quando esse bacilo, né, apresenta essa estrutura dobrada, né, retorcida, a gente chama de vibrião. Temos também a espiroqueta, o espirilo, o streptobacilo e quando a gente tem um cubo aí de 8 células, né, a gente chama de sarcina, tá, pessoal? Então tira um print aí e namora essa imagem, tá? Isso aqui é importante. Bora, muito conteúdo. Pessoal, essa é uma estrutura geral, então, das bactérias, né? Olha lá. Vai apresentar, então, material genético disperso aí no citoplasma, né? O que que é o citoplasma? Essa região coloidal, né? Entre a membrana e o material genético.
As únicas organelas são os ribossomos, que são essas bolinhas aqui. Nós vamos ver a função de cada um. Apresenta uma membrana, né, plasmática aí circundando a parede celular, né? E algumas apresentam aí esse flagelo, ok? Vamos ver então cada parte dessa. Primeiro falando da cápsula, né, pessoal? Que é uma que consiste aí numa substância polissacarídica, tá? Que o citoplasma da célula produz e secreta para fora. Quais que são as funções? Aqui uma imagem de microscopia, né, para vocês verem como que é na realidade, aqui um esquema. Funciona para impedir que a célula seja fagocitada por células de defesa, ou seja, aquelas células do corpo, né, do hospedeiro, que são os famosos leucócitos, né, vão tentar fagocitar essa célula. Essa cápsula auxilia na proteção, tá? Para impedindo que essa célula seja fagocitada. Também funciona aí promovendo a adesão das bactérias em diferentes substratos, né? Pode ser dentes humanos, trato respiratório, mucosa intestinal, então aquelas bactérias que vivem, né, nesses locais, e os protegem contra desidratação e choques mecânicos, ok? Vambora. Vai observando a imagem, tá, pessoal? Nós temos também as fímbrias, que são esses apêndices aí, tá? Que se estendem da membrana plasmática. Eles passam a cápsula, né? A parede celular, perdão. E a cápsula também, né? Na verdade, emergindo aí para o meio externo. Podem ocorrer em toda a superfície da célula. E a função é fixar essas bactérias no substrato, né? Onde elas vivem ali e em outras células, ok? Como se fosse uma estrutura de velcro, tá? Que fixa ela aí em substâncias, ok? Em substratos, ok? Beleza. E aí, pessoal, tem uma outra estrutura mais longa, tá? Que muita gente confunde com as fímbrias, mas são os pili, tá? Pili sexuais, tá? Costumam ser mais longos. E aí a gente dá esse nome, né? Porque são as estruturas de reprodução sexuada, tá? Vamos falar da reprodução aqui nessa aula, mas eles que formam essa ponte aqui, né? Entre um citoplasma de uma célula e outra, fazendo com que o material genético seja transferido de uma célula, de uma bactéria para outra, né? E aí a gente não tem bactéria macho nem fêmea, tá, pessoal? Geralmente a gente chama de bactéria positiva e bactéria negativa. Ok? Vamos lá. Pessoal, flagelos são essas estruturas responsáveis, né, pelo deslocamento. Entre aspas, né, pessoal? Muitas aspas. É como se fosse uma cauda mesmo, um rabinho, né, da célula, que ele vai sendo. A célula usa ele como se fosse uma espécie de natação. Ó. Essa imagem aqui mostra o movimento, tá? Que ele vai fazendo aqui. Varia o número de flagelos, tá, pessoal? Depende da bactéria. Pode ter mais de um, pode ser um só, pode estar em polos opostos da célula, ok? A parede celular, pessoal, muito importante, né? É um envoltório um pouquinho mais rígido, ele é semi-rígido, né? É mais rígido do que a membrana plasmática da célula. É composto por essa substância que a gente chama de peptídeo glicano e a função é dar a forma e proteger a célula bacteriana. Essa composição, pessoal, que são os peptidiglicanos, que são carboidratos associados a proteínas, faz com que a gente divida as bactérias em dois grandes grupos, tá? Que a gente consegue até ver em laboratório, e isso faz parte da classificação delas. São as bactérias gram-positivas e gram-negativas. O que esse método GRAM, né? É uma coloração que a gente faz na bactéria, foi desenvolvida em 84 por esse cara, né? Esse pesquisador, esse bacteriologista, né? Que é o cara que estuda as bactérias. É o Hans Gram, por isso que leva esse nome, né? Coloração de Gram, tá? Geralmente é um corante básico, né? Em laboratório de microbiologia. E aí, pessoal, a bactéria então o que que faz, né? Qual que é o método disso? A gente utiliza corantes à base de iodo, né? E as bactérias são coradas de púrpura, porque o iodo
ele impregna na parede celular. A solução descolorante, então, é aplicada e as bactérias que mantêm essa cor púrpura a gente chama de gram-positiva, tá? E isso se dá, pessoal, como que se faz? Pela densidade aqui, né? Pela essa organização de peptídeo glicano, pela essa composição, perdão, com mais camadas. As que perdem essa coloração, a gente chama de gram-negativas, tá? Elas perdem essa coloração púrpura, né? Rosinha, meio roxa, e ficam azuladas, ok? Beleza. A membrana, né, pessoal? Ela é lipoproteica, né? A membrana é a primeira estrutura que protege, isola, né, o meio intracelular do extracelular. Ela protege, né? Tem também o transporte de nutrientes. Como a bactéria não tem outras organelas além do ribossomo, maioria das funções são desempenhadas pela membrana, como a síntese dos componentes da parede celular, secreção de enzimas, a respiração celular ocorre, né, na membrana. É lá que se ancoram os flagelos, fibras e pile, tá? Onde são armazenados também pigmentos, enzimas da fotossíntese, tá? No caso das cianobactérias, são outros grupos aí dos autótrofos, ok? Só respira, né? Qualquer coisa, dá uma pausa aí e bora para Juco. Vamos continuar. Citoplasma, né, pessoal? Tem sinônimos aí, aloplasma, citosol. É essa região coloidal, né? Gelatinosa, que a gente chama. E é lá que possuem as substâncias dissolvidas, né? As proteínas, carboidratos. No conteúdo dele, a gente tem os ribossomos, que é a única organela, os plasmídeos, que nós vamos ver, e o cromossomo circular. Então, é toda essa região lá dentro da célula, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia com o nosso corpo, é como se fosse nosso sangue, né? Você parar para pensar. Pessoal, a região onde está o DNA, né? A gente chama de nucleoide, tá? As bactérias não têm núcleo, mas elas apresentam uma região onde se encontra disperso esse cromossomo. Essa região a gente chama de nucleoide, ok? Simples assim. O plasmídio, pessoal, observem aqui, ó, essa imagem, né? O que que é o plasmídio? Aqui é o cromossomo, e além do cromossomo, né, o DNA, eu tenho o plasmídio, que é um pequeno DNA, né? Fora do cromossomo, é extracromossômico, né? Eles não se conectam, e eles vão ter funções a mais, né? Vão ter genes aí de resistência adversa, a antibióticos, né? Lembra, pessoal, da reprodução dos vírus, né? Nós vamos falar aqui da reprodução das bactérias, mas lembra, né? Perdão, quando vem os bacteriófagos inserem material genético, ele se liga no plasmídio, né? Apresentam genes responsáveis por síntese de toxinas, né? E genes que vão codificar enzimas aí para degradar diversas substâncias, ok? Endósporo, pessoal, algumas bactérias, né, podem apresentar estrutura que as deixam latentes, tá? Então, o endósporo surge lá dentro, protegendo o material genético. A célula, ela vai, como que se diz, desidratar, né? E aí ela mantém isso daqui, né, latente por um tempo muito longo aí. E ela volta a se tornar ativa quando as condições ambientais se tornam favoráveis, tá? Bom, essas são as morfologias principais, essas são as partes principais das bactérias, né? É, e aí, nós vamos classificá-las agora quanto ao processo de respiração, tá? É, temos a aula de metabolismo também, tá? Que vai estar em seguida aí. Então, vocês assistem como que é feito o metabolismo da bactéria, mas a gente classifica elas quanto à respiração. Aeróbicas, pessoal, são aquelas bactérias que fazem respiração celular e elas precisam do oxigênio para sobreviver. Como exemplo, as do gênero Pseudomonas. As anaeróbicas são aquelas que fazem fermentação. Nós já vamos ver, tá? Na aula de metabolismo, como que é isso aqui.
Então elas não precisam de oxigênio, só sobrevivem na ausência de oxigênio, de modo que o oxigênio é tóxico para elas. Nós temos dois tipos de anaeróbicas, as estritas e as facultativas. As estritas, como os Clostridium tetani, né, bactéria do tétano, só sobrevivem na ausência de oxigênio. As facultativas, como a famosa E. coli, né, Escherichia coli, pode sobreviver tanto na ausência como na presença de oxigênio, ok? Nós temos agora uma classificação quanto à nutrição. Se elas produzem a glicose, produzem o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese e quimiossíntese, a gente chama de bactérias autótrofas. E aí nós temos as cianobactérias, por exemplo, que são fotossintetizantes, igual as plantas, né? E as nitrosomonas, que são quimiosintetizantes, produzem a partir de reações químicas, né? De compostos químicos. O fotossintetizante ele produz a partir da luz do sol, entre outras coisas, né? Quando eles não são capazes de sintetizar seu próprio alimento, eles obtêm através da alimentação, igual a gente. Então, são bactérias heterótrofas. Existem, tá? De todos os tipos, como a salmonela. E aí tem as que fazem respiração aeróbica e fermentação, tá? Também. Vamos ver a reprodução, pessoal? A reprodução, pessoal, pode ser assexuada ou sexuada, tá? Qual que é a diferença, né? A sexuada, pessoal, ela não envolve troca de material genético, diferente da sexuada. E aí são esses tipos, né? A sexuada vai ser por bipartição, processo que a gente chama, né, também de divisão binária ou cisparidade. A sexuada pode ser por conjugação, transformação ou transdução. Vamos ver cada uma. Então, olha aqui, ah, na ah, é, na cisparidade, né, na fissão binária, eu tenho uma bactéria mãe, né, que duplica o seu cromossomo, há um estrangulamento desse citoplasma, dando origem a duas células filhas idênticas à célula mãe, tá? Então, na bipartição, né, as células filhas são idênticas geneticamente à célula mãe, então não ocorre variabilidade genética, ok? Resumidamente, a célula se divide no meio, né? É um processo semelhante à mitose, não é a mitose porque não divide o núcleo, porque não tem núcleo, né? Divide o cromossomo e eu tenho ali duas bactérias filhas, ok? Aqui só falando da questão da mitose. A transdução, pessoal, é aquele processo do vírus, né? Que o DNA do fago vem, incorpora lá dentro, né? São construídos os componentes virais, e aí é o ciclo lítico, lembra que termina com a lise da bactéria e os vírions são liberados, ok? E aí pode ser, né, em uma outra infecção, o DNA da bactéria é inserido em um outro cromossomo hospedeiro por recombinação, ok? Um processo que eu estou resumindo porque nós já vimos na aula de vírus, é a mesma coisa, tá? Do ciclo lítio. Na transformação é o ciclo lisogênico, né? A bactéria, só que em vez, perdão, não é o ciclo lisogênico, é semelhante, porque a bactéria ela pode absorver o DNA livre do meio ambiente lá, de outra bactéria morta, não é do vírus, tá, pessoal? Perdão. Então, uma bactéria quando morre, é lisada, ela libera esses fragmentos de DNA que ficam soltos ali no ambiente, entra em uma célula viva e há uma recombinação. O que, que é isso? Incorpora, tá vendo? Ó? O DNA laranja de uma célula, o DNA azul de outra célula, no cromossomo, tá? Fragmentos de DNA do cromossomo, ok? Então são reproduções sexuadas, tá trocando material genético, beleza? A conjugação, pessoal, é quando duas ou até três bactérias se unem, tá? Normalmente por uma ponte citoplasmática. O que, que é isso? Formada pelo citoplasma, né? Ah, como eu mostrei lá pelo quem faz isso é o pile sexual. E aí vem uma bactéria positiva e uma negativa. Uma tem plasmídio, por exemplo, ela transfere plasmídio para outra, né? Elas formam essa ponte citoplasmática pelo pile sexual. E elas trocam esse material genético. A bactéria receptora recebe plasmídio
Então há uma troca aí de material genético, ok? Então, pessoal, é isso, né? As características gerais das bactérias. Qualquer dúvida, fico à disposição, anotem aí, levem, né, para a aula presencial e bora para jogo. Ótimos estudos para vocês, ok?